Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública. Nesta atração, você fica sabendo um pouco mais sobre a história de vida pessoal e profissional de personalidades que hoje atuam em nosso município. Na edição de hoje, temos a presença de Ismael Gobo, auditor fiscal aposentado da Receita Federal. Ismael Gobo, inicialmente eu gostaria de fazer um agradecimento pela sua presença e participação hoje aqui em nosso programa. Carlos, somos nós quem agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui presente junto de vocês nessa prestigiosa TV Câmara para falar alguma coisa da nossa vida, conforme você nos convidou, aos nossos queridos telespectadores. Ok, então vamos iniciar essa nossa conversa tratando um pouco sobre a sua origem familiar. Onde e em que ano o senhor nasceu, Ismael? Carlos, eu nasci aqui em Araçatuba, lá na Rua Lavrador, no bairro São Vicente, aos 45 minutos do dia 26 de dezembro de 1947. E lá eu residi por aproximadamente 5 meses de vida, até que depois nós nos mudamos daquela casa onde residiam meus avós maternos. Sei. Quais são as principais recordações que você tem da sua infância, do momento infantil, da época infantil? Olha, Carlos, praticamente eu passei toda a minha infância aqui em Araçatuba, tá? Então, como eu disse, nós moramos pouco tempo lá na Rua Lavrador, depois nós mudamos por um bom tempo também, não tanto na Rua Emílio Magalhães, que fica aqui no centro da cidade, e permaneci ali até aos 4 anos de idade. Sim. E dali nós nos mudamos para uma casa que ficava, não deve existir mais hoje, na Rua Newton Prado, bem nos fundos do aeroporto. Então eu tinha apenas 4 anos de idade e eu acompanhava as chegadas daquelas aeronaves grandes em Araçatuba. Aqui nós tínhamos várias companhias aéreas, tínhamos a Real, a Cruzeiro e outras, aviões grandes. E com 4 anos de idade eu tinha a chance, né, de ver os aviões aterrissarem, decolarem e ver os passageiros subirem e descerem daquelas aeronaves. Dali, nós também moramos por algum tempo na Rua Tabajaras, aqui no centro de Araçatuba, bem próximo do centro da Aliança Espírita Varas da Videira, onde hoje eu sou o presidente daquela casa, não é? E dali nós nos mudamos para um terreno muito grande, com muitas árvores, onde hoje está situada a Escola Luiz Gama. Ali nós passamos também uma parte da nossa infância. Eu me lembro que teve um acontecimento muito triste neste local, que nós morávamos numa casa de tábua e numa casa maior de alvenaria morava um casal de japonês com alguns filhos. E aí teve um acontecimento trágico, né? Quando o menino, Minoru, se não me engano, ele subiu numa mangueira alta e o galho quebrou e ele foi precipitado ao chão e ficou alguns dias internado e acabou falecendo. Então isso foi um acontecimento muito marcante para nós e para a nossa família. O pai dele parece-me que chamava Seu Takeo. Então é onde está exatamente o grupo escolar, a Escola Luiz Gama, aqui em Araçatuba. Aí meu pai, por problema de emprego também, acabou se mudando para Guararapes, onde eu comecei o primeiro ano do grupo escolar lá. Mas logo nós voltamos para cá, então eu nem terminei o grupo escolar lá em Guararapes, nem o primeiro ano. Acabamos vindo para cá, né, fomos morar por algum tempo na Rua Antônio Joaquim dos Santos, onde na época já estavam residindo em outra casa meus avós maternos, não é? E dali foi construída uma casa de tábuas nossa, lá na Rua Iempe Kikuchi, nas proximidades da Praça Independência. E então foi por ali, foi praticamente no bairro São Vicente, não é? No Paraíso, Novo Paraíso, que nós passamos a nossa infância. Sim, Ismael, voltando um pouco na questão ainda da origem da sua família, os seus pais são italianos. Qual era a profissão deles? Bom, meus avós são todos de origem italiana, né? Vamos ver, meus avós maternos, não é? O meu avô Francisco
é nascido em Ribeirão Preto, embora a sua família seja originária da Sardenha, na Itália, onde nós estivemos, inclusive em contato com os familiares. A minha avó materna, Détima Giarletti, nasceu na província de Mantova, que também nós conhecemos todos os familiares lá na região chamada Reggio Emília, na Itália. E por parte dos meus avós paternos, né, cujo nome, o patronímico, eu herdei, né, Valentino Gobbo, nascido na província de Pádua, e a esposa dele, minha avó Hermínia, nascida na província de Mantova. Né? O sobrenome nosso é Gobbo, com 2 Bs, né? E o que acontece é o seguinte, que até um determinado momento, recente até, eu assinava Ismael Gobi, Sim. que foi o que foi assentado nos cartórios. Só que no ano 2000, mais ou menos, eu iniciei o processo para a obtenção da cidadania italiana, e o primeiro passo para você iniciar um procedimento junto ao consulado é você obter a certidão de nascimento do ancestral do qual você vai buscar a cidadania. E quando chegou a certidão de nascimento é que nós constatamos que o sobrenome, o patronímico, era Gobbo. Daí aquele trabalho todo, né, de se promover uma retificação judicial em processo, para fazer as adequações, né, em todos os documentos, para ingressar com esse procedimento junto ao consulado da Itália. Um processo um pouco burocrático. Muito cansativo e muito demorado e caro também. Mas enfim, conseguiu. Consegui. Então daí, até determinado momento, eu assinava Ismael Gobi, que talvez seja o nome pelo qual eu seja conhecido na cidade, mas depois, por essa necessidade, acabei assinando Ismael Gobbo. Ismael, em relação à sua fase escolar, seu ingresso na escola, onde o senhor fez o ensino primário? Bom, eu comecei em Guararapes, como eu disse, né? Mas ficamos pouco tempo, aí mudamos para cá e fui estudar numa escola próxima da residência, que é o Grupo Escolar Carmélia de Melo Fonseca. Então foi lá que eu fiz o primário, né? Tenho muitos colegas hoje ainda que fizeram comigo o curso primário. Formaram, né? Lá. Inclusive na própria Receita Federal, né? O Celso é de lá, né? E muitos outros companheiros, ainda convivo com eles atualmente, né? E que foi lá que então que eu concluí o curso primário. Me lembro do diretor da escola, né, uma pessoa muito séria, até considerada brava, seu Leão Nogueira, né, que era o diretor do Carmélia Melo Fonseca. E tem muitos professores ainda, já com uma certa idade, que lecionaram naquela escola e que a gente tem convivência com eles. Hoje. Encontramos alguns. Sim. E depois, o final do ginasial e também o ensino médio, onde estudou? Bom, naquela época não era tão fácil de ingressar no ginasial. Nós tínhamos que passar por uma espécie de vestibular, né? Que era a admissão. Isso. Eu trabalhava durante o dia todo, tinha dificuldades para estudar, mas meu pai sempre correu atrás. Apesar de pobres, né? Meu pai sempre correu atrás de emprego e de escola para mim, para as minhas irmãs. Sim. Então eu, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, eu fiz lá a admissão, né, fiz num período aqui no Santana, na Escola Francisca Arruda Fernandes, né? E também lá no José Cândido, um período, até que eu entrei no IE. Né? Na época, o diretor era o professor Silvio Venturoli, né? Uma escola muito prestigiosa, como até hoje é, né? Difícil. E lá nós fizemos o curso ginasial. Depois nós iniciamos o científico. Naquela época o científico era dividido, né? Tinha área para medicina e para as exatas, né? Então eu fiz para as exatas, mas eu não concluí o científico. Eu fiz o primeiro científico lá, aí depois eu fui para a escola de química que tinha aqui na cidade, já vislumbrando uma possibilidade profissional, né? Então eu fui lá fazer o curso de química. Na época, quem tomava conta praticamente era o João Paulo Savioli, né? Um amigo que nós sempre encontramos aqui na cidade,
uma escola muito boa, com grandes professores, onde nós pudemos concluir o curso colegial. Sim. E ainda recuperando toda essa época escolar, você era um bom aluno na escola? Como era? Tinha boas notas? Olha, eu tenho a dizer que eu trabalhava no período da manhã na estrada de ferro, por exemplo, isso na época de ginásio. Desde pequeno? Então. De pequeno. Com 12 anos, com 12 anos e meio, eu era telegrafista aqui na estrada de ferro noroeste do Brasil. Eu aprendi em 3 meses o telégrafo. Então, nós éramos mensageiro e telegrafista. Nós trabalhávamos nas 2 situações ali. E, por conta da escala, né, era bastante rigoroso o trabalho na estrada, era uma repartição muito respeitada e respeitável, né? Então nós trabalhávamos às vezes na escala no período da manhã e tínhamos que retornar no período da tarde. Por exemplo, eu trabalhava até 11, 11h30 da manhã e tinha que voltar às 18 horas para ir até às 20h30. Então era um sacrifício grande, porque eu estudava à noite. Então eu não tinha como ser um bom aluno, porque eu não tinha quase que tempo algum de estudar. Então eu fiz o que pude, né? Ok, e aí depois tem a sua escolha profissional. Qual foi a carreira que inicialmente você quis seguir? Veja bem, também não foi fácil na primeira faculdade que eu fiz, de administração de empresas. Eu era viajante vendedor das Lajes Bandeirantes. Eu viajava numa região muito grande. Então eu tinha que conciliar viagens com a escola aqui na Faculdade de Administração de Empresas, que na época funcionava sob as arquibancadas do estádio Ademar de Barros. Era ali que funcionava a nossa escola, também com grandes professores e com grandes alunos, porque a escola tinha começado, né, e muitas personalidades ilustres da nossa cidade, né, optaram também em fazer o curso de administração de empresas. Então, era um curso com verdadeira nata, né, dos intelectuais da época aqui. Ok, Ismael, nós vamos continuar essa nossa conversa logo após o intervalo. O programa Identidade Pública volta daqui a pouco. Seja burro. Use drogas. Estamos de volta com o programa Identidade Pública, que hoje recebe Ismael Gobo, auditor fiscal aposentado da Receita Federal. Ismael Gobo, nós terminamos o bloco anterior, no qual tratamos um pouco sobre a sua infância, a família e a vida escolar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as recordações históricas de Araçatuba. O senhor nasceu aqui e teve uma grande vivência aqui no município. Quais são as principais recordações, o que lhe vem à memória de importância histórica da cidade? Bom, eu nasci aqui em 47, estou com quase 63 anos de idade, de sorte que conheço uma boa parte da história aqui da nossa cidade. Eu me lembro muito do trem, do ramal de Luçanvira, por exemplo, né, que eu via subir e descer, subia cedo e descia à noite nas proximidades da minha casa, lá no bairro São Vicente, né, do meu próprio trabalho na estrada de ferro, onde eu tinha esse contato diário, né, com a ferrovia, com os passageiros, sabe? Via estrangeiros
transitarem por aqui, bolivianos, paraguaios. Lembro daquele tempo, né? Me lembro, por exemplo, de prédios históricos que, lamentavelmente, nós não temos, né? Onde nós tínhamos a Santa Terezinha, que era um hospital aqui. Hoje nós temos um estacionamento. Era um hospital muito bonito, um prédio muito vistoso, né? E onde nasceram meus primeiros 2 filhos, né? Me lembro da Fonte Luminosa, na Praça Rui Barbosa, que era um espetáculo, né? Lamentavelmente nós não temos mais esta fonte na praça, mas era uma fonte com música, não é? E com águas indo a grandes alturas, com muita luminosidade. Então era um local muito maravilhoso, não é? O footing que existia ao derredor da Praça Rui Barbosa, né? na Rua Oswaldo Cruz principalmente, era onde tínhamos o footing. Me lembro que chegamos a ter 5 cinemas aqui na cidade de Araçatuba. Me lembro dos jogos de futebol no estádio Ademar de Barros, que meu avô me levava junto, de bicicleta, ao estádio, não é? Ainda existiam arquibancadas de madeira naquela época. E um grande time de futebol, que era o Flamengo, em Araçatuba, né? Onde tínhamos verdadeiros craques, que hoje seriam profissionais de qualquer time grande. Então nós nos lembramos disso tudo, não é? Das ruas de terra. Me lembro de um pontilhão de madeira que ligava a Rua Prudente de Moraes com a Fundador Vicente Franco, passando sobre os trilhos da estrada de ferro. Me lembro do Peter e Marion, que atravessaram, não é, sobre a Praça Rui Barbosa, do prédio do edifício Paiva até na antiga igreja matriz, num cabo de aço com a bicicleta. Inclusive, numa das 2 primeiras apresentações, eles sofreram um acidente, não é? Acho que a bicicleta foi solta numa velocidade muito grande, né? Ele teve que saltar por cima da bicicleta e se agarrar ao cabo de aço, e demorou um tempão para ser resgatado, não é? A própria igreja matriz, que seria um cartão postal no dia de hoje em Araçatuba, uma verdadeira joia, uma obra-prima. Então a gente tem muitas saudades, né, dessa época antiga de Araçatuba. Sei, Ismael, o senhor já falou aí que é casado. São quantos filhos? O que eles fazem profissionalmente? Bom, eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, né? O mais velho, o Mateus, reside na Inglaterra, trabalha nos Correios de lá. E a menina mais velha, não é, reside em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sim. É formada em psicologia. E eu tenho um casal com menos idade, não é? A Laura, com 15 anos, que estuda no Ângulo, e o Lucas, com 13, que estuda lá no São Judas. Sim. O seu trabalho na Receita Federal foi na década de 80 que ingressou nos quadros da... Eu ingressei no ano de 1981 como auditor fiscal de contribuições previdenciárias na Previdência Social, não é? E trabalhei por bastante tempo. Posteriormente houve e até recentemente houve a fusão da Receita Federal com a Receita Previdenciária, de forma que no quadro de fiscalização nós só temos os chamados auditores da Receita Federal do Brasil. Sim. Por quanto tempo o senhor ficou nesse emprego na Receita? Bom, eu ingressei em 81 até a minha aposentadoria. Antes disso eu já tinha trabalhado na Previdência Social no cargo de técnico de administração no antigo IAPAS. Né? Em São Paulo, no caso? No caso foi em São Paulo. Sei. Atualmente, quais são as principais atividades que você desenvolve? Você me disse que tem uma série de atividades voluntárias hoje, é isso? Olha, eu, no momento, estou apenas desenvolvendo atividades não remuneradas. Tá? Sim. Eu sou presidente de uma entidade, como eu disse já, a Aliança Espírita Varas da Videira, que mantém também como um departamento a chamada Casa da Caridade, lá no bairro Moarama. Sim, em que consiste? Bom, o Varas da Videira tem as suas atividades doutrinárias, não é? E também os cursos que são ministrados lá. E a Casa da Caridade, além disso, não é? Além disso, também tem uma parte assistencial e promocional muito grande. Então lá nós temos, por exemplo, sopa 3 vezes por semana. Tá? Nós temos vários cursos, como bordado, pintura, né? Atividades esportivas, cabeleireira,
que corta o cabelo das pessoas que são assistidas. Enfim, nós temos uma série muito grande de atividades, né, que já são bem conhecidas na cidade. Sim, e a seu ver, qual a importância que esse trabalho desenvolvido pela Casa da Caridade traz para o município, para a população, a comunidade em geral, no bairro onde se insere? Bom, nós procuramos sempre trabalhar em concurso, né, com as entidades, com o CRAS, né? A própria prefeitura sabe das atividades que nós desenvolvemos. Os vereadores conhecem o trabalho, muitos deles nos conhecem, já visitaram a casa, né? É uma entidade que procura, naquilo que lhe for possível, né, amenizar o sofrimento do próximo. E não somente dar o que comer, mas também dar assim alguma orientação profissional para essas pessoas. Nós temos uma sala de informática com 14 computadores lá. Então nós estamos tentando, né, de conformidade com as nossas possibilidades, dar um direcionamento profissional também para essas pessoas. Tá? E aí, ainda dentro do âmbito da religião, quais outros trabalhos que desenvolve? Bom, eu fui por muito tempo presidente da União das Sociedades Espíritas aqui na região de Araçatuba, não é? Por 9 anos pelo menos. Hoje eu ainda continuo como membro da USE Intermunicipal de Araçatuba, da USE Regional de Araçatuba, como diretor de orientação doutrinária. Então o nosso trabalho consiste em difundir a doutrina espírita, né, por vários meios. Nós divulgamos por jornais, nós divulgamos nas palestras, nos cursos, nos seminários. Então, de todas as formas, se procura trabalhar. E também utilizando a internet. Eu faço um trabalho diário pela internet de divulgação da doutrina espírita para cerca de 20 mil pessoas no Brasil e no exterior. Esse é um trabalho que você já te passei, né, Carlos? Você conheceu. É um trabalho, é um boletim eletrônico onde nós compilamos notícias do Brasil e do exterior, fazemos um resumo, né, fazemos uma edição rápida com ilustrações e difundimos por todos esses destinatários das nossas listas. A seu ver, qual é a importância desse alcance permitido pelas novas tecnologias da informação? Bom, no meio espírita já se sabe que a internet é o grande veículo de difusão. Isso não tem dúvida. Tudo que você vê na mídia, né, na televisão ou no rádio, acaba indo para a internet também. E a própria televisão já tem os sites dela, né? Temos os vídeos que são disponibilizados. Um exemplo, um programa Ana Maria Braga, ela faz agora, no período da manhã, vamos dizer assim, à tarde já está disponibilizado para os telespectadores. Então a internet é um veículo maravilhoso, né? Você disponibiliza livros, mensagens, não é? Notícias, fotos, tudo imediatamente. Por falar em fotos, você também tem um grande acervo fotográfico. Num determinado momento, já faz alguns anos, eu gostava muito eu gosto muito de história antiga, da Idade Clássica. E aqui na região, em São Paulo, Rio de Janeiro, eu fiz exposições fotográficas acerca de Roma, da Grécia, do Egito, né, através de material fotográfico obtido junto aos principais museus do exterior. Então, isso aí já é uma vocação meio antiga, né? E que a gente prossegue hoje nesse trabalho de divulgação pela internet. Nós usamos demais imagens. Tudo que nós fazemos é com imagens. Bom, Ismael, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores de Araçatuba, local onde os vereadores aprovam projetos que têm interferência, que afetam o dia a dia da população. Você acompanha a atividade legislativa? Qual a sua opinião sobre a participação da população em relação ao trabalho do vereador? Bom, eu acho que a Câmara de Vereadores, né, é composta por edis de muito gabarito, pessoas muito sensíveis, né, e acredito mesmo que eles o são porque ouvem a população. Eu acho que todo vereador e mesmo o chefe do executivo deveria, né, ou deve ouvir a população. Se eu fosse prefeito ou vereador, eu colocaria uma caixa de sugestão e faria uma tabulação no final do dia para saber o que a população está querendo. Eu acho que é um balizamento muito importante para a administração.
É uma divisão de responsabilidade com a população. Então, ela assume também responsabilidade sobre aquilo que propõe. Então, eu acho que todo dirigente inteligente, ele procurará ouvir a população. É por isso que tem aquele velho refrão, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Eu acredito que nem tudo possa ser implementado, até por problemas orçamentários, mas é uma boa sinalização e eu acho que as autoridades devem inclusive dar um retorno escrito ou verbal para as pessoas que fazem determinadas proposituras. Ou seja, considera essa participação popular essencial. Essencial. Eu acho que é um meio eficiente para se administrar, porque você está indo de encontro com as necessidades imediatas, urgentes, aquilo que são os anseios da população. Ok. E Ismael, acerca do desenvolvimento da cidade de Araçatuba, em quais aspectos você acha que ainda é preciso avançar? Em quais você acha que atingiu os objetivos necessários? Bom, vamos analisar presentemente a situação, Nós sabemos que a administração, ela tem muitas dificuldades devido aos muitos problemas que a nossa cidade tem. E são problemas de longa data. Então, isso aí se refletiu muito sensivelmente na atual administração, que tem os seus problemas, as suas dificuldades, inclusive problemas orçamentários. Mas a gente está enxergando uma boa vontade. A gente verifica que estão sendo executadas obras que não aparecem, obras de infraestrutura. Ainda estive vendo essa semana lá no Moarama as galerias que estão sendo feitas, que estão escondidas sob a terra. Só que vai ser um asfalto feito corretamente sobre uma galeria de água pluvial. Nós vimos assim essa obra da Pompeu, que exigiu muitos recursos, e que é uma obra que vai ser feita para ficar. E o próprio recapeamento nós estamos vendo que está sendo de boa qualidade. Acredito que o prefeito tem toda a boa vontade e interesse em acertar. Agora, isso demanda um certo tempo. Com relação à Câmara, como eu já falei, temos excelentes vereadores, uma excelente presidente de Câmara, um ícone na realidade, a doutora Edna, e tenho certeza que todos eles estão batalhando para acertar. Nenhum vereador, nenhum prefeito assume um cargo eletivo sem vontade de acertar. Então eu acho que são pessoas sérias, honestas e nos quais nós depositamos muita confiança. Sei, Ismael, nos momentos de folga, no horário de lazer, a que outras atividades o senhor se dedica? Olha, eu tenho pouco tempo, porque eu trabalho o dia todo e às vezes a parte da noite, por conta desse trabalho. Sim. As viagens que a gente faz são poucas e geralmente combinadas, casadas com o trabalho. Algum tempo faz que eu não viajo para o exterior, coisa que eu gosto de fazer, pretendo ir brevemente. Tinha até programado para Israel, mas por um motivo de força maior não pude ir, mas tudo que a gente faz é casado com o trabalho. Ok, bom, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais sobre a participação aqui hoje, Ismael. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar essas coisas simples da nossa vida cotidiana para os nossos queridos telespectadores. O que nós temos a dizer é que precisamos ter otimismo, precisamos ter muita fé, muita esperança, precisamos somar forças, procurarmos dar a nossa contribuição, sermos criaturas participativas, porque o mundo só se tornará melhor na razão direta da nossa própria melhoria. Ok, Ismael, mais uma vez obrigado pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou, obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa Identidade Pública.